A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma segunda aí com a graça de Deus. Queremos desde já agradecer sua presença, sua participação, que nesse episódio o Senhor venha falar contigo. Já vai compartilhando, vai comentando aí, que no final a gente vai estar interagindo. Hoje o nosso tema é muito especial, porque vamos falar sobre o chamado de Deus para nossas vidas com o pastor Luiz, que prontamente aceitou nosso convite. E vamos levar a palavra do Senhor. Se você quiser encontrar o tema, se encontra em 1 Coríntios 7:20. Se você quiser achar enquanto o pastor Luiz dá a palavrinha dele. Eu queria saudar os irmãos que estão na live, né, que estão em casa. E agradecer a Deus, primeiramente, né, depois aos irmãos pela oportunidade de estar aqui participando também, né, Glória a Deus. do programa, né. Então vamos lá. 1 Coríntios 7:20 diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Feche teus olhos, vamos fazer a oração inicial. Senhor meu Deus e amado Pai, obrigada Jesus por mais uma segunda. Deus, nós te colocamos desde já cada palavra que dita, meu Deus, em tua presença. Que a cada família, a cada pessoa, a cada irmão, cada irmã que nos assiste neste momento, venha, meu Deus, encontrar em Ti, Jesus, a força e o caminho que precisam. Pai, que nós venhamos, Jesus, nos posicionar e venhamos, meu Deus, obedecer o que Tu tens para as nossas vidas. Que venhamos, Jesus, dar ouvidos ao chamado que Tu colocastes em nós. Que nós, meu Deus, venhamos dar frutos, Pai, para o Teu reino, para a Tua vontade, Jesus. Abençoa desde já a cada um que saiu da sua casa para nos ajudar aqui. Que Tu venha, Senhor, cobrir-nos com a Tua bênção e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Luiz, antes de nós começar, a gente sempre faz a perguntinha. Como é a sua caminhada aí na fé, no Evangelho? Ela começou há 34 anos atrás, né, 35. E começou simplesmente por uma birra, né? Tinha um pastor chamando lá na frente que tivesse uma pessoa que tivesse algum empecilho, né? Que tivesse, como se diz assim, ó, duvidar, né, daquilo que Deus podia fazer. Ele diz assim: a pessoa que em 7 quarta-feira não tiver aqui, pode vir aqui na frente, se Deus não alcançar para ele, pode vir aqui na frente e me chamar de mentiroso, que era o pastor Eduardo Rodrigues. E eu disse: eu vou lá na frente, né, porque eu só via falar, né, em Deus e coisa, mas eu fui. E aí depois quando eu fiz o propósito lá na 7 quarta-feira, na quarta quarta-feira, o meu objetivo estava alcançado. Glória a Deus. E aí eu não pude desmentir o pastor, porque ele disse: se você não alcançar, se eu subo aqui em cima e me chama de mentiroso. E eu, né, como eu tinha que cumprir o meu propósito, eu me batizei, né? E daí para cá, então, começou a minha caminhada, né? Lá por 88, 90, por aí, me desviei da presença do Senhor também. Fiquei muito tempo afastado da presença de Deus, né? E quando tu sai da presença de Deus, o inimigo sabe que se tu tem propósito, tu tem chamado, ele vai te derrubar para te sentir o último dos últimos. Sim. E a coisa mais difícil para um cristão que teve aquele primeiro amor com Deus e perde, é retornar de volta. Porque é como um vaso rachado. Vai ser difícil cicatrizar. Um cristal quebrado, não vai ter, vai ficar aquela cicatriz, né? E eu, como diz assim, eu estava na hora certa, no lugar certo, quando Deus me deu a oportunidade da segunda vez de novo. Que isso foi em 2016, aqui já em Muitos Capões, né? Que aí eu não aceitei Jesus, porque cada vez que eu aceitava Jesus, eu continuava fumando. Cada vez que eu aceitava Jesus, eu continuava bebendo, né? Eu continuava enganando. E depois daquele dia que eu ouvi a palavra do Senhor num culto de Santa Ceia, que eu não estava nem interessado, veio a palavra do Senhor no meu ouvido e disse assim: te reconcilia. Eu até na hora eu achei que aquilo era brincadeira do meu genro, dos meus filhos que estavam nas minhas costas. E aquilo me levou até a frente. A primeira vez me chamou,
A segunda me deu um rebelião, na terceira aquilo me levou até a frente e eu falei com o pastor, eu disse, eu quero me reconciliar. E daquele dia em diante, eu tenho enfrentado luta, eu tenho enfrentado dificuldade, mas graças a Deus, Deus sempre tem me auxiliado e suprido a minha necessidade. Então, quando eu me desviei, um dia eu estava no monte, orando, eu disse, Senhor, né, eu quero ser aquele teu alicerce na tua presença, como era antigamente. E quero te seguir como eu te seguia. E a palavra disse, não. Quando tu saiu da minha presença, tu seguiu o homem. Agora tu me segue a mim. Então tem coisas que às vezes te levam. Quem não pensa em desistir, quem não pensa, né? Porque as pessoas confundem muito cristão com santo. Sim. Né? Que aquela pessoa que está na presença de Deus, ele não pode pecar, ele não pode ter defeito, ele tem que ser perfeito, e perfeito foi só Jesus. Só Jesus. Né? Porque as pessoas não se dão de conta que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, mas tu tem vários caminhos que se tu tomar errado, tu sai da presença do Senhor. Né? E os caminhos estão aí, é o caminho da droga, o caminho da bebida, o caminho do vício, da prostituição, né? Que tudo vão te levar, né? Sim. E fora outras religiões. Então quando ele diz, eu sou o caminho, ele está te destruindo, ou tu me segue, ou tu te perde. Sim. Né? Só então existe ele esses dois, chamar, né? Até agora o senhor falando da mudança de vida que o senhor precisa ter, que é a renúncia, né? Sim. Deus vai nos chamar sim, a gente não vai ficar esperando o momento certo, a vida perfeita para abraçar o nosso chamado, mas quando Deus nos chama, ele nos chama no momento que ele acha necessário. Então, não significa que nós vamos continuar naquela vida de quando ele nos chamou. Sim. Precisa ter renúncia, precisa ter oração, ter busca, né? Sim. Então, a gente não pode ficar aí esperando o momento certo de nos posicionarmos para fazer a obra, né? Como o senhor está falando. E aí, entra o nosso tema, né, da chamada de Deus. Sim. Como o senhor teve a certeza do seu chamado? Porque eu muitas vezes, dentro da igreja, eu fumava. Uhum. Eu muitas vezes dentro da igreja, eu bebia. Então, eu sentia aquela vontade que eu tinha que fazer algo para mudar, mas aquilo não acontecia. Eu orava, eu ia em vigília, sabe? Mas tu não sentia aquela presença de Deus, né? Tu não sentia. E a partir do momento, né, que normalmente eu comecei a ir na igreja, primeiro por um objetivo que eu queria o nascimento do meu primeiro filho, né? Depois eu passei a ir na igreja para simplesmente suprir a necessidade da minha esposa, não a minha, né? E depois então eu ia ali pela igreja por causa do meu tio, por causa da mulher, ou para ter aquela vivência não truculenta dentro de casa, né? E quando Deus te chama, é diferente. Sim. Porque aí tu pode passar a luta que tu passar, a prova que tu passar, tu vai suportar. Glória a Deus. E a coisa mais difícil que tem para o pastor, né, quem tem chamado, quando tu está na presença de Deus, aquelas pessoas que tu mais ama, aquelas pessoas que mais te rodeiam, é as que vão mais te magoar para te tirar da presença do Senhor. Sim. Porque o inimigo sabe, a hora que ele te derrubar, ele derruba o exército inteiro. Né? Principalmente porque é o esteio da casa, né? Sim. Então, se ele derrubar um, consequentemente os outros vão cair sucessivamente. Eu fico bem perdida de falar da Bíblia, porque vai surgindo tantos versículos na mente da gente e a gente vai falando. Mas, como o senhor disse, né? O senhor é pastor mais ou menos há quanto tempo? Olha, eu fui ungido a pastor, acho que vai fazer uns... Foi até o pastor, os irmãos, eles saíram aqui da congregação aqui e foram a São Francisco de Assis, onde me ungiram a pastor. Eu era separado a pastor, né? Cheguei a um tempo que eu fui separado, fui separado a pastor, né? Fiquei um tempo no separado, e aí quando chegou o momento da unção, o pastor José, a irmã Bete, os irmãos da igreja, mais os meus filhos, eles se dirigiram até onde
cuidava de uma congregação lá e lá me ungiram pastor. Uhum. E o senhor falou muito da luta, da dificuldade, enfim, que a gente enfrenta, porque é como a gente diz, a vida do crente não é um mar de rosas, tem espinho, tem lutas, e é como o senhor falou, né, foi com a presença de Deus que o senhor foi suportando elas, né? Sim. E teve em algum momento que o senhor pensou em desistir, e o que te fez permanecer? Muitas vezes, assim, muitas vezes eu disse para o meu genro, eu disse para minha filha, né, para os que me rodeavam, eu disse, eu não vou mais na igreja, eu vou parar com isso, sabe? Porque não é isso que eu quero, né? Mas aí quando chega uma pessoa assim que te liga lá do Paraguai, né? E diz assim, irmão, eu queria, pastor, que o senhor fizesse uma oração. Que te conta um testemunho, né? Então, porque assim, eu sou ungido a pastor, mas o meu chamado foi mais para missão. Uhum. Então eu andei em várias cidades, onde eu trabalhava em São José dos Ausentes, a gente batizou pessoas ali, pregou. Até teve uma coisa que, quando eu estava num pomar, eu comecei a trabalhar com os acampados, e cada acampado que ia trabalhar comigo, eu pregava a palavra. Sim. E quando chegava no domingo, eu trazia 10, 12 para dentro da igreja. E aí, certa ocasião, eu passando em Uruguaiana, eu vou indo pela rua, assim, passou um rapaz por mim, alto, forte, e olhou meio diferente, né? Eu disse, barbaridade, eu que esse meu peso, né? Ele com a força dele, ele vai me surrar, né? E eu disse, mas eu não me lembro o que eu fiz, né? Eu disse, eu não me lembro o que eu fiz, mas não tem como eu disparar, vou ficar, né? Sim. Aí ele fez o contorno da bicicleta e encostou. Aí ele disse, o senhor é o pastor Luiz, né? Eu disse, sim, eu sou. O senhor não está lembrado de mim? Eu disse, não. E nem queria me lembrar também, né? E aí ele disse assim para mim, pois eu sou o fulano, você lembra? Que uma volta nós trabalhamos juntos lá no pomar, o senhor pregou para mim, o senhor me levou na igreja, eu me reconciliei. Depois daquilo eu parei com a droga, né? Reconquistei a minha família, estou trabalhando, né? Então eu queria lhe agradecer. Disse, meu Deus, se tu soubesse o que me passou na minha cabeça, né? Mas que bom, não por merecimento, né, meu ou da palavra, né? Foi assim, tu aceitou o objetivo que Deus quis para tua vida e a mudança da tua vida. Então, quer dizer, hoje tu tem aquilo que tu conseguiu, né? Então tu aceitou a palavra e tu seguiu o que tinha que seguir, tanto é que tu reconstruiu tudo de novo. Então, tu tem que agradecer a Deus, e não a mim. Mas se o senhor não me levasse a palavra, né? Então, são essas coisas, né, que não fazem tu desistir. Porque eu estava em São Francisco, lá depois do dia da pastor também, e uma noite daquela, foi só eu dentro da igreja, nem a minha esposa não foi, nem meus filhos. E só eu dentro da igreja com aquele banco, tudo vazio, né? Eu vou ter que fazer o culto. Sim. E eu fiz o culto e orei a Deus, né? Eu disse, Senhor, se é para mim ser pastor e seguir o teu chamado, né? Manda alguém falar comigo, me dá uma resposta, né? Para que eu não fique nessa agonia, nessa angústia. Quando eu cheguei em casa, eram umas 9h30 da noite, um jovem bateu palma na frente de casa e disse assim, boa noite. Eu disse, boa noite. Eu queria falar com o senhor. Eu disse, sim. Eu queria lhe vender esse terno. Eu disse, não, eu não compro, porque se tu comprar uma vez, tu vai ter que comprar sempre, né? Eu disse, não, eu não compro essas coisas, meu filho, porque... Primeiro, porque eu não tenho dinheiro, né? E segundo, também porque não me interessa, isso não vai me servir. Eu disse, pois é. Eu disse, mas então eu queria te dar paz para ti, né? Uma boa noite, que tu tenha um bom descanso, porque eu também vou me recolher. Quando eu dei as costas, ele me chamou, pastor. Então quer dizer que ele sabia que eu era pastor. Ele disse assim, é que eu estou indo para Vacarias e eu vou trabalhar na maçã. E eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu quero me reconciliar com Deus aqui, nessa noite, e quero ir para lá, e eu quero ir para uma clínica, onde eu possa, ao mesmo tempo, trabalhar e me livrar das drogas. Então, quer dizer, eu orei de noite pedindo para Deus uma resposta, né? E 1 hora, 2 horas depois, ele estava lá, respondendo aquilo que era, né? Então, que era para me continuar. Então, são esses momentos que tu pensa assim, o que muita gente diz assim, tu tem que nem os 10 leprosos, né? Então, os 10 leprosos, eles
eles foram curados, mas só um teve a gratidão, né? Eu sou muito grato a Deus, porque assim, ó, eu, na vida real, eu sou um projeto de Deus, né? Porque assim, ó, eu tinha 6 anos para 7, eu sofri um acidente, a cabeça foi partida em 3 pedaços, o médico disse que eu não chegava aos 12, né? Então quando eu cheguei aos 12, aquilo para mim foi uma alegria, né? E aí quando eu cheguei aos 12, ele disse que eu não chegava aos 18. E que eu não ia poder trabalhar, que eu não ia poder ter família, que eu não ia poder trabalhar em serviço pesado, e que eu não chegaria até os 18. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou com 61 anos, né? Glória a Deus. Tenho filhos, né? Tenho os netos, tenho bisnetos, né? Tenho uma família bem, né? Esse dia eu estava contando, dentro da igreja eu tinha 19 membros da minha família na presença do Senhor, né? E a gente está sempre orando por eles, porque assim, ó, o inimigo sempre vai usar para te atingir. Sim. A primeira coisa que ele vai te tirar é filhos. Um dia eu cheguei no culto, estava só eu. E eu perguntava para mim, onde estão meus filhos? Onde está meu neto? O que aconteceu? É que nem a gente diz, Jesus disse, eu sou o caminho. Eles escolheram caminhos diferentes, né? Então, e muitas vezes, nós temos que só simplesmente assim, ó, deixar que Deus trabalhe. Porque assim, tu tem carro, tu dirige teu carro, a tua filha senta na frente ou atrás? Depende do dia. Depende pra onde. Normalmente, o filho é assim, quer ver? Tu vai carregar ali atrás. Sim. Certo? Ela vai ficar ali atrás, ela não vai dar palpite em nada. Mas quando ela tiver 12, 13 anos, ela vai sentar do teu lado. Ela vai começar a dividir contigo opiniões, dobra à direita, dobra à esquerda, dobra para lá, quer dizer, tu já, né? E vai chegar um tempo que ela vai estar na direção e tu vai estar no banco do lado. Depois vai chegar um dia que tu vai estar no banco de trás. E ela vai estar dirigindo. Sim. E poucas vezes ela vai te pedir conselho. Né? Porque ela já vai ter autoridade sobre a vida dela, assim somos nós. Então quando a gente é pai, a gente conduz os filhos. Mas quando eles crescem, tu pode ser pastor, tu pode ser missionário, tu pode ser diácono, né? Que tu vai controlar teus filhos enquanto eles são menores. Depois de grande não tem como. Sim, né? Cada um com a sua responsabilidade, né? E a nossa obrigação é só orar. Que nem a gente vai dizer assim, eu amo todos meus filhos. Sim. Né? Só que cada um deles eu tenho que só orientar, eu não posso me envolver. Que nem assim, minha filha tem o esposo dela. Agora imagina ele chegar do serviço às 6 horas da tarde, louco para tomar um banho, descansar, estar à vontade com a família dele, eu estou lá sentado. Aí perguntando que hora é a janta, que hora é o mate. Quer dizer, eles precisam ter aquela liberdade, né? E eu, no caso, se eles me chamarem para dar um conselho, aí eu vou, caso contrário, eu sou neutro. Eu não me misturo na vida deles, né? Eu sou invisível. Isso. Porque tu não leva aquele peso, aquela coisa assim de dizer assim, foi o pai que disse. Foi o pai que orientou. Não, só quando pede, né? Sim. Então eu sou muito nessa parte aí. E acho que a maior luta geralmente é na família, né? De ser pastor, porque é ali onde começa o ministério, né? Pastorear e aconselhar. Então, geralmente, eu acho que seja ali a maior dificuldade, principalmente porque são opiniões diferentes e desejos diferentes. E assim como o senhor, né, antes ia por causa da sua esposa na igreja, até o senhor entender o seu chamado, entender quão gratificante é servir a Deus, o senhor teve que ir ali, e foi assim, né? E muitas vezes eu ouvi eles dizerem, o senhor foi ungido a pastor porque o senhor disse para o pastor que o senhor ia sair da igreja. Não, o pastor me ungiu porque acho que chegou o momento, né? Todos nós temos uma caminhada, né? E que eu disse, eu tento fazer o melhor que posso, né? E que nem a gente diz, não vai agradar todo mundo. Porque quando tu agradar o ser humano, tu desagrada a Deus. Sim. Então é meu ver tu agradar a Deus e levar a tua vida e deixar né? Que vão falar, vão, claro que vão. Sim. Vão dizer opinião ao contrário, certo? Mas isso não pode usufruir. O que é bom eu guardo, e o que é ruim eu ponho fora. Com certeza. Né? É que nem um lixo reciclável, né? Tu tá no mau dia, né? Tudo aquilo que tu não digeriu, tu vai querer descarregar em alguém. Aí eu vou pegar todo aquele teu lixo.
né? Todo aquele mau humor, aquela experiência, né? Aí eu vou pegar para mim. Daqui um pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Então, se eu pegar aquele que tu descarregou até no momento de ira, no descontentamento, bota para fora. É lixo, foi para lixo, né? E o que é bom a gente guarda. Até porque na Bíblia diz, né, que não é o que entra que contamina, é o que sai. Então a gente precisa muito filtrar. Principalmente quando, acredito que o peso seja maior para pastor, mas quando a gente, sendo cristão, já é um processo ali de que a gente não pode errar, que a gente não pode pensar diferente, porque já vem, mas se diz crente. Só que a gente que tá na igreja, a gente entende que tudo é o processo do Senhor. Então a gente precisa deixar Ele trabalhar. Talvez a escolha dos filhos foram outras diferentes, mas o Senhor tem a forma de trabalhar e lá na frente vai se cumprir o propósito, né? Na vida deles. E outras coisas que as pessoas não entendem assim, muitos querem ser imitadores de Jesus, né? Então, Jesus ele nasceu do Espírito Santo. Nós somos fruto do pecado de um homem e uma mulher. Entendeu? Então, assim, se tu não tiver consciência daquilo que tu quer, o inimigo vai te tirar da presença de Deus. E aí o mundo tá aí. Tá cheio de droga, de coisas, né? Se ele tentou a Jesus, que era filho de Deus, imagina nós. Imagina nós. Né? Então a gente tem que ter, como é que se diz assim? É que nem Salomão. Senhor, dá-me sabedoria. Sim. Que ele vai te dar problema, mas tu vai aprender com os problemas. Vai aprender com eles. Porque é os problemas que vão te fortalecer. Que nem aquela pessoa que diz, eu tenho vitória. Para aí. Vamos ver qual é o Deus que tu está servindo. Porque claro que Deus falou, né? Os meus filhos comerão e beberão o melhor dessa terra, né? Mas não é... Tem pessoas que a gente vê aí passar o ano 365 dias trabalhando, né? E aí chega em casa, o filho quer abraçar, diz, não, tropa, deixa eu descansar que eu tô cansado. Aí no domingo, que é aquele momento de tirar com a família, não, eu vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Não, tu precisa da família. Sim. Né? Tu precisa ter um tempo para ti e para tua família. Porque assim, tudo que é demais estressa. Daqui um pouquinho tu perde emprego, daqui um pouquinho tu perde família, daqui um pouquinho, porque um dia eu vinha de São Paulo, peguei o carro de perto de Curitiba e estava vindo. E eu parei assim, tinha um alemão, uma pessoa de mal vestido, né? Eu disse, ele deve estar com fome. E eu trazia ali lanche que eu estava trazendo no carro, eu parei. Eu disse, bom dia, senhor, já tomou café? Ele disse, não comi nada, vai faz 2 dias que eu estou na estrada. Eu perguntei para ele, o que ele levou para essa vida na estrada de Andarilho? Ele disse, se eu te contar, eu tinha uma empresa, eu tinha uma casa, eu tinha funcionários, né? E um dia, quando eu cheguei na minha casa, eu peguei a minha esposa com outro. Aí eu disse assim, mas e aí? Ela está lá, vivendo a vida dela. Eu não tive coragem de retornar de novo. Aí eu peguei, hoje faz mais de 10, 15 anos que eu estou na rua, que nem Andarilho. Quer dizer, ele tinha uma lucidez, mas o inimigo botou na cabeça dele que ele não podia lutar pelo que é dele. Sim. Porque assim, se nós pegar lá o que aconteceu quando Davi traiu, né? Ele teve as consequências dos erros dele, mas ele foi perdoado. Né? Então, enquanto nós tiver fôlego de vida, nós temos que perdoar. Sim. Porque se nós não perdoar e nós não admitir o perdão, né? Ou aquele perdão, eu te perdoo, mas daqui para fora vai contigo. Não, perdão tem que ser de coração, né? Sim. Então, que nem eu disse para ele, disse, olha, eu acho que está na hora do senhor voltar, enfrentar o problema de frente, porque enquanto o senhor mais longe for, mais difícil vai ser a volta. Sim. Né? Então, cada Andarilho que a gente vê na rua é uma história. E aí tem pessoas que não dá nada, né? Que param e acham que é uma pessoa doente da cabeça, coisa e tal, mas é os problemas que nem tem Mateus 9, né? Mateus 9, versículo 22, que a mulher de fluxo de sangue, né? Ela, há anos ela tinha há 12 anos ela tinha aquele fluxo de sangue, mas ela não nasceu com aquilo, né? Sim. Ela tinha casa, ela tinha família, ela tinha esposo, mas o inimigo colocou aquilo.
né? Tanto é que ela gastou tudo que tinha, mas ela não perdeu a fé. Então, é a mesma coisa que nós. O inimigo, ele vai botar problema, ele vai botar dificuldade, ele vai botar luta, né? Tudo para te sair da presença de Deus. Mas quando tu memoriza isso e diz assim, a minha fé, né? Então Jesus diz assim, filha, né? A única vez que Jesus fala na Bíblia, filha, a tua fé te salvou. Então, é essa fé que nós temos que manter de pé. Só que as pessoas, elas querem que nem um pastor que profetize, um pastor que diga que tu vai ter isso, que tu vai ter aquilo, que lê a CPF, né? Que lê a identidade, enquanto não é isso. Os mistérios de Deus dizem assim, a salvação e a transformação, mudança de vida. Ninguém tem transformação se não tiver mudança de vida. Sim. E pra gente se posicionar para que o chamado de Deus se cumpra na nossa vida, tem que ter muita renúncia, né? E que nem diz em Romanos 5, se eu não me engano, da tribulação traz a perseverança. Sim. Então a gente vai aprender, tudo que a gente passa na nossa vida é um aprendizado. É Deus nos dando uma forma de aprender um pouquinho com Ele. E principalmente, o senhor estava falando ali que nas suas histórias que o senhor estava contando, geralmente era em alguma situação fora da igreja que Deus lhe usava para levar um conselho, para levar uma palavra. Então, a gente tem que aprender a não ficar esperando o momento certo, o dia certo, o local certo. Não existe. No teu trabalho, na escola, o lugar onde tu estiver, vai acontecer, o Senhor vai te dar palavras para dar um conselho, para dar uma palavra para a pessoa. Então não existe um local, não existe um tempo certo, né, para o Senhor trabalhar. É só a gente abrir o coração, buscar e se posicionar. O senhor tem um conselho para quem sente que tem um chamado, mas talvez se sinta perdido, talvez não se sinta capaz? O conselho seria assim, nunca desista de Deus, porque Deus nunca vai desistir de você. Marcos Feliciano, ele falava que ele era presidente de jovem e tinha 2 jovens na igreja que elas limpavam a igreja no domingo ou na quarta-feira, mas no sábado de noite elas iam pro baile, né? E aí, numa noite daquelas lá, ele foi, seguiu ela, tirou foto dela e apresentou para o pastor presidente. E o pastor presidente excomungou elas da igreja, porque elas estavam frequentando a igreja e frequentando ao mundo. E passado já lá 35 anos, mais ou menos, ele está pregando em Camboriú e dizendo, eu tenho andado pelo Brasil inteiro, pelo mundo, e ganhado almas para Jesus. O inimigo disse no ouvido dele, mas tem 2 almas que tu me entregou. Lá na cidadezinha assim, daí a vida dele começou a decair. E quando ele foi pedir perdão para elas, ela disse para ele assim, a sua desculpa vai trazer a minha juventude de volta. A sua desculpa, porque hoje eu sou esposa de um traficante, meus filhos são criados através da droga, armamento, né? E isso, o senhor acha que o seu perdão aí vai fazer a minha vida mudar agora? Né? Disse, não, mas eu preciso do perdão. Eu disse, pois eu ia baile. Eu saía, mas eu não me perdia com ninguém. Não ficava com ninguém. Mas eu sabia que eu, dentro da igreja, um dia Deus ia trabalhar na minha vida. Então o conselho que fica é assim, nunca desista de Deus, porque Deus nunca vai desistir de você. E esteja sempre dentro da igreja, porque no momento certo o Espírito Santo te toca e te renova. Sim. Mesmo sem vontade. Né? Tem gente, não vem na igreja se tu não tem interesse. Não, venha. Né? Nem um dia eu estava dizendo, tinha um senhor que ele via a gente orar de dentro da congregação da Barcelo, muito amigo meu, Derval Seco. Ele disse, eu sinto vontade de ir na igreja, mas eu não consigo porque todas as noites eu bebo. Eu falei, então faça o seguinte, pega a garrafa e leva para a igreja. Né? Sim. Aí eu sei que lá o primeiro dia ele foi meio bêbado, depois ele foi o segundo, depois outra quinta-feira lá já foi são, depois começou a ir, e ficou um bom tempo com nós ali congregando. Glória a Deus. Né? Porque a pessoa tem que ir como está. A própria palavra diz, venha como está. Né? Então, nós temos que fazer isso.
Até porque na Bíblia diz, né, que nossa guerra não é contra a carne, não é contra o eu. Mas é o espírito que convence. Sim, Resumindo, isso, é o espírito que convence. Porque não é a gente, é que nem assim, ó, tem muitas pessoas que dizem assim, é que nem eu sou fruto de oração da minha esposa. Porque muitas vezes eu vi ela orando, clamando a Deus, né, e pedindo. Só que tu pede tanto, que quando chega a bênção, tu te esqueceu do que tu tinha pedido lá atrás, né? Então, quer dizer, se ela soubesse lá naquele tempo que eu seria pastor hoje, ela ia dizer, pô, acho que eu ia orar menos. Jesus já mostrou que vai ser, então não precisa orar. Mas é assim, acho que nós cristãos somos, né, geralmente frutos de oração. Eu também, até a irmã Nega esse tempo veio aqui contando que ela orava por mim. Então a gente não imagina quantas pessoas oram por nós e também quantos nós não oramos, né? Agora é a nossa vez de orar pelas outras pessoas, para que assim como Jesus nos encontrou, encontre essas pessoas. É que normalmente a pessoa, o pastor, né, os obreiros, eles não oram pelos nomes, né? Então eles dizem assim, Senhor, abençoa o círculo de oração, abençoa a juventude, né? Eu mesmo digo, a cada pregador da cidade, a cada congregação, porque hoje o que falta é a união do povo evangélico, né? Então assim, nós temos quantas congregações aqui no bairro Vitória? Se nós orar daqui, o irmão orar dali, o outro irmão orar de lá, o inimigo começa a perder força. E os pontos de droga começam a cair. Só que enquanto eles ficam brigando de quem prega melhor, de quem canta melhor, de quem ganha alma melhor, o inimigo está tomando território, né? Então o que falta é uma aliança, né, que nem Deus fez com Noé, nós fazer entre as congregações, porque todo mundo almeja o mesmo Deus. Né? Pode ser lá quadrangular, pode ser universal, pentecostal, projeto de Deus, todos almejam a mesma salvação. Então nós temos que ser unidos numa só fé. Mas hoje a maior briga é dentro da igreja. Qual que prega mais, qual que canta mais, qual que tem mais oportunidade, qual é o que, né? Então, enquanto eles têm que estar orando. E a gente esquece que não é sobre nós, né? Não é tudo pra Jesus, tudo pra Ele, porque se não fosse por Ele, nós não teríamos, né, o direito à salvação. Então, quando a gente precisa entender que o foco não é nós, não é nossa roupa, nosso cantar, o foco é que a palavra, é que aquilo que o Senhor entregou seja entregue às outras pessoas, né? O senhor quer ler sua palavra? Eu só vou repassar aqui no Mateus 9. Bem, fica à vontade. Que diz assim, e Jesus voltando disse, e Jesus voltando e vendo disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã, né? Então quer dizer, para nós alcançar os nossos objetivos, nós precisamos de quê? Fé. Sem fé tu não alcança nada. É que nem quando ela está naquela multidão, né, querendo tocar nele. Hoje as pessoas estão fugindo. De vez de ela querer ir para a casa do Senhor, ganhar a oportunidade de ser renovada, de ser transformada, ela prefere ir para um jogo, ela prefere ir para um bailão, ela prefere ir para a vida fácil do que estar na presença de Deus, né? E essa mulher não, ela teve fé, né? Então ela disse, se eu somente tocar, olha, hoje nós temos assim, ó, o Evangelho é um livro aberto. Todas as pessoas têm a oportunidade de estar na presença do Senhor. Só que eles, eu não vou porque eu estou fumando. Eu não vou porque eu estou bebendo. Eu não vou porque eu tenho depressão, né? Então, não é o inimigo botando coisa na cabeça e as pessoas estão deixando de seguir a Jesus, de tomar um rumo certo na vida, porque eu fui criado numa infância muito truculenta e hoje eu vejo o que está sendo para mim, né? Porque antigamente meu pai dizia assim, fuma para te ser homem.
O homem, para ser homem, ele tem que ter um vício, né? E quantos pais fazem hoje? Que assim, a filha mulher, ela vai se espelhar na mãe. Sim. E o filho homem vai se espelhar no pai. Tudo que tu fizer de errado, ou que tu passar aquela imagem, a filha vai querer fazer. Eu via meu pai fumando, eu disse, pô, deve ser bonito soltar fumaça pela nariz, né? Eu com 9 anos comecei a fumar. E quando eu fiz os meus 15 anos, eu era engraxado, usava sapato. E aí ele disse assim, Luiz, 18 de junho, não me esqueço o dia. Ele disse, Luiz, se eu tivesse um presente hoje eu te daria. Eu disse, tudo que eu pedisse eu daria? Ele disse, sim, se eu tivesse dinheiro. Tá aí, se não depender de dinheiro. E ele disse, o que tu quer? Eu disse assim, ó, o senhor se lembra quando o senhor trabalhava no mato lá pescando e coisa? Eu disse, me lembro. Então, daquele tempo de lá pra cá, eu comecei a matar toco de cigarro e fazer cigarro escondido. Eu comecei a fumar. Hoje eu fumo, mas deixo meu cigarro escondido. Não fumo na frente dos mais velhos, não fumo na frente dos estranhos. Mas eu queria lhe pedir para fumar. E ele disse para mim, tu sustentando o teu vício, pode fumar a hora que tu quiser. Hoje eu vejo que o maior erro dele foi isso. Ele podia ter dito não, sabe? Tu vai ter idade, quando tu tiver uma idade de homem, que tu souber te governar, que tu souber te administrar, aí tu vai fazer. Aí tu tem o livre-arbítrio. Mas é que nem hoje eu digo para meus filhos, né? Eu criei meus filhos tudo na presença de Deus, né? E se eles tomaram o caminho errado, foi depois de grande. Porque aí eles têm aquela escolha, né? Mas eu fiz o possível e o impossível. Então hoje a gente vê os pais incentivando os filhos a sair da presença de Deus, né? Com música, com bebida, com cigarro, com amizades falsas, né? Porque faz um churrasco tu tem amigo. Sim. Mas leva uma conta de luz, some todo mundo. Verdade. Tô sorteando uns boletos ali, se quem quiser. Mas é bem assim. E na Bíblia diz, né, que é na dificuldade que o amigo se torna um irmão. Isso. Então a gente vai entendendo, a gente vai crescendo, adquirindo a maturidade para entender que na maioria das vezes amigo mesmo vai ser só nossos pais e o Senhor, porque na hora que precisa, tem, né? E a gente precisa aprender a separar. Porque assim como tem amizade que tenta levar a gente pro caminho do mundo e tal, a gente tem que saber se posicionar e trazer do mesmo jeito que a pessoa nos convida, a gente convida ela para ir na igreja. Sim. E vamos lá, um leva o outro. A gente tem recados? Vamos ver os recados. A irmã Luciana pediu oração por ela e Amém, pediu está orando. oração que infelizmente o jovem Gabriel ele não resistiu, pediu oração para a família dele. Amém, O vamos estar pastor orando. Pedro também pediu oração. Eu vou ter também que estar na live, né? A irmã Karine, a Eixa, a dona Beth, a Suzana, o Luiz Paulo, a pastor Joana também, a irmã Deise também. Ela falou que Deus abençoe grandemente a vida do pastor Luiz e a vida da irmã Adriele. Amém, Deus abençoe. É isso. Eu só queria deixar um adendo em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Então, quando a gente decide se posicionar para que o propósito se cumpra em nossa vida, a gente precisa constantemente buscar, né? Orar, às vezes, assim, se a gente não for muito tiver no começo, a gente diz, nossa, mas tem que estar na oração, mas tem que estar em tal dia. E quando a gente entende que é um privilégio a gente poder estar na oração, estar
é um privilégio a gente poder ter a Bíblia em casa, né? Porque em tantos lugares já não pode, as pessoas morrem por ter uma Bíblia e a gente tem, a gente faz coleção, né? O fortalecimento do cristão é a Bíblia, oração e vigília, né? Então, e quando tu coloca isso para tua vida, tu buscar, tá na palavra do Senhor, tá orando, jejuando, buscando, quer dizer, o inimigo ele não vai poder contigo. Sim. Então ele nem vai te oferecer cigarro, não vai te oferecer bebida, mas ele vai oferecer pessoas para te magoarem, para te voltar no deserto, entendeu? Para te lembrar do Egito. Ah, mas lá eu não sofria. Ah, mas lá eu não sei o que, entendeu? Então, quando tu te prepara espiritualmente para a presença de Deus, vai surgir problemas, fofoca, vão falar isso, vão falar aquilo. Os irmãos vão se levantar, né? Então, às vezes até tu se levantar do banco e não ver um irmão, ele já sai, eu não vou mais lá porque o pastor Luiz nem me cumprimentou, não me deu ó. Às vezes tá com outro foco, tu não tá com aquele foco ali, e as pessoas levam pro mal, entendeu? Sim. Mas não é o inimigo mesmo trabalhando na cabeça para que a pessoa saia da presença de Deus. Aí tu chega e no outro dia encontra, paz, Senhor, que paz, hein? E a pessoa diz, mas o que será que eu fiz de errado, né? Então, quando tu te prepara na presença do Senhor e tu te fortalece, porque é que nem nós assim. Por que o jogador é jogador de futebol? Eu não entendo de futebol. Porque ele treina. Um advogado é advogado porque ele estuda, né? E nós, para nós ser cristãos, nós temos que se preparar na presença do Senhor. Sim. Né? Então, se nós se preparar, o inimigo não vai ter força contigo. Aí que tu tem que começar a fazer, orar pelo esposo, né? Orar pelo filho, orar pela sogra, orar pelo sogro, né? Senhor, abençoa a minha família, meus parentes, meus amigos, né? E assim mesmo, tu estando na presença do Senhor, ainda vão te tentar. Sim. É que nem hoje eu li em Provérbios, não sei exatamente qual capítulo, mas tá lá pelo 20, 21, que o cônjuge, se a esposa ou o marido, enfim, não for cristão, ele que permaneça na casa do Senhor, porque o Senhor tem o poder de transformar e levar, né, o cônjuge a servir ao Senhor junto. Então, nós somos vistos como espelho, provavelmente, nossa vida de... Porque assim, quer ver, ó, faz me lembrar a mesma passada de Jó. Jó, os filhos dele não eram na presença do Senhor, nem a esposa dele. Mas quando ele orava, virava um círculo de proteção que nem o inimigo podia tocar, né? Então, se quando o inimigo se encontra com Deus, Deus pergunta, tem visto meu servo Jó? Mas também tudo que ele toca, frutifica, e tem uma proteção sobre ele que eu não consigo. E quando tu começa a orar, tu puxa essa proteção para a tua família, para o teu esposo, para os teus filhos, para aquelas pessoas que te rodeiam, vira aquele escudo de proteção. Porque enquanto tu estiver orando, o inimigo, a única coisa que tem que fazer existia um batuqueiro que ele levou 1 ano se preparando para fazer um trabalho. 1 ano. 1 ano ele ficando lá 15 dias, ele fazendo oferenda, se preparando. E quando chegou no dia dele fazer o trabalho, no lado onde ele foi fazer, tinha uma senhora orando. E aí ele começou a fazer o trabalho e o santo não descia. Aí quando foi lá pela 1h da madrugada, ele já cansado, o inimigo vem e diz para ele, enquanto ela estiver orando, eu não posso descer. Ele disse, mas eu me preparei 1 ano para fazer esse trabalho. Pois deixa para outro dia. Ele disse, então não, vou deixar para outro dia, eu vou me converter, porque vocês não têm força. Entendeu? Sim. Então, enquanto nós estiver orando, o inimigo não tem poder. Enquanto nós estiver na presença do Senhor buscando, o inimigo só tem que simplesmente... Mantém retirado. Tem retirado. Sobre isso. Então, a gente precisa, né, para que o chamado se cumpra em nossa vida, renunciar, buscar, se preparar, porque também não vai ser do dia pra noite, né? Não. Que vai se cumprir. Leva aí um tempo, o senhor, como o senhor contou no início, 35 anos no Evangelho. E provavelmente o senhor está vivendo hoje a resposta de orações que o senhor fez lá no início, né? Isso.
Isso deve, eu estava comentando com o pastor, deve fazer 7, 8 anos. Então quer dizer que 22 anos, né, sabe, é como tu comer esse merengue, né? Tu vai comer merengue, mas nunca vai te satisfazer, nunca vai te encher, porque não vai saciar, né? E a mesma coisa nós, quando nós temos na presença de Deus só por estar, e tu não tem a presença do Espírito Santo, tu não tem o cuidado dele, tu vai sair da presença de Deus toda hora. Cada vez que perguntar, na frente quer se reconciliar, tu vai lá. Aí os irmãos dizem, mas ele de novo? Mas ele de novo? É porque ele aceita Jesus. Mas ele não quer transformação, Sim. Ele não quer mudança. Aí ele sai para fora, chega um, oferece um cigarro. Vamos tomar uma cerveja. Né? Então quer dizer, para te aceitar Jesus e ele te aceitar, tu tem que fazer a renúncia. Sim. Tu tem que fazer a renúncia, aquilo eu não quero mais para mim. E aos poucos vai trabalhando. Né? Tem que permitir, né, que o Senhor transforme nossas que nem vidas. Um amigo meu, ele chegou e disse assim, pastor, eu tô bem faceiro. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu tô indo para uma clínica de recuperação. Eu disse, olha, tu quiser ir para a clínica de recuperação, tu vai. Mas se tu não tiver vontade de mudança, pouco muito vai fazer. Sim. Porque tu vai ficar simplesmente, é a mesma coisa que eu te colocasse dentro do presídio. Tu ficasse lá 90 dias, tu não vai fumar, tu não vai beber. Não porque tu não queira, porque não vai ter. Sim. Entendeu? Tu vai ter abstinência, tu vai ficar bem coisa. Mas quando tu sair de lá desses 90 dias, tu vai sair com aquela ganância. Agora eu vou fumar, agora eu vou fazer coisa. Porque foi em vão. Então o melhor tratamento é a busca por Deus. Ele muda, ele transforma, ele cura, ele liberta. Agora, nós não fizemos nada. Nós não é a mesma coisa chegar e dizer assim, eu vou mudar a vida do fulano. Não. Só quem faz é a presença de Deus, é o Espírito Santo, ele que faz a mudança e ele que faz a transformação. Glória a Deus. Vamos aos recados? O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Deixa Deus lhe usar. Não, eu acho que era isso, porque assim, muitas vezes nós pedimos para Deus coisas, né, que nós esquecemos. Um dia eram 3 horas da madrugada, uma garoa fina, né, e vinha aquela vontade assim, vai no monte. E eu dizia assim, Senhor, eu estou ficando doente, porque como é que eu vou ir 3 horas da madrugada, né, um mês de agosto, uma serração, uma neblina fina, né? Eu disse, isso pode ser coisa de doente, eu fanático. Mas meio contra a vontade, eu botei um casacão, botei japona, botei um coturno, né, botei uma touca, lupa e fui. E quando eu cheguei lá em cima, quando eu cheguei perto do monte, comecei a ouvir uma voz, né? E quando eu subi lá em cima, aquela voz disse bem assim, eu não ia embora se tu não viesse. Então, aquilo foi como se eu tomasse um Vitaçai, uma vitamina, sabe? Porque hoje, graças a Deus, olha, o que tem mais se levantado é luta, mas eu sempre na persistência. Sim. Né? Então, que nem assim, eu olho só pra frente. Aleluia. Porque quem olha para trás é museu, né? Então e as pessoas parecem que ela tem o prazer de chegar e te jogar o teu passado, não. Porque tu fazia isso, porque tu faz aquilo e coisa e tal, entendeu? E enquanto eu só almejo a frente. Sim. Né? É porque nem quando o batismo, né, representa uma nova criatura. Então, Sim. O passado já não interessa mais para nós, né? Porque vivemos pela vontade do Senhor. Então, se Ele quiser, daqui 10 anos que a gente, enfim, se cumpra nas nossas vidas o querer dele, vai acontecer. E o passado, o que passou, o que foi, que a gente fez de errado, já não importa mais porque fomos perdoados. Sim. Então é daqui pra frente. Vamos aos endereços. Peguei minha colinha aqui porque na última vez passei o endereço errado. O pastor que me corrigiu. Na nossa sede, se você que está aí nos acompanhando sentiu vontade de nos visitar, nós temos culto aqui na sede. Quarta-feira, culto de oração. Nós estávamos falando que oração é super importante na vida do cristão. Você vai ser muito bem recebido às 8 horas toda quarta-feira. Sexta-feira, também às 8, temos culto de libertação. E no domingo, 7 horas, culto da família. Então convide mais um, convide sua família e vem cultuar conosco. Se você mora um pouquinho mais longe, acha que no Barcelos é mais perto,
Rua. Calma aí. Volta na sede. Rua Oswaldo Constâncio, 65, no bairro Vitória. Aí lá no Barcelos, Rua Senador Raul Pila, 292. Tem culto terça e quinta às 8 horas, né? Isso. Uma terça é culto de oração, a outra terça é culto público. Então, se você sentir vontade, aparece lá que também vai ser muito bem recebido. E também temos uma congregação lá em Esmeralda, que até a irmã Luciane está aí nos assistindo. Qualquer coisa a senhora nos corrige. Rua Bilardo Pinto de Lima, 523, no bairro Goulart. Temos culto terça, 7h30, quinta e sábado às 7. Já nos seguem aí nas redes sociais para ficar por dentro. Nós desde já queremos agradecer a sua participação. Oramos para que o Senhor fale ao seu coração e à sua família, que o que nós conversamos aqui, né, seja uma sementinha aí no coração dos irmãos. Queremos agradecer a sua presença, que nós venhamos aí marcar mais vezes. Isso. E o Senhor pode fazer essa última oração para nós, por favor? Amém. Então oramos. Vamos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho amado, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Peço também, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada pessoa que está olhando essa live, a cada família. Que o teu poder e o teu Espírito Santo, Senhor, venha cuidar do grupo da mídia, o grupo de jovens, o círculo de oração, a cada preletor da tua palavra, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre essa congregação, sobre a vida dos nossos pastores. Oh, Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, a cada um dos meus familiares, a cada um dos meus filhos, a cada um dos meus netos, que eles estejam na tua presença, Pai. Pai, também abençoa, Senhor, a cada ponto de pregação dessa cidade, a cada pessoa que tem levado a tua palavra, Senhor, que eles não fiquem sem a tua resposta, mas que sigam, Senhor, te buscando, te adorando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Então nos vemos segunda que vem às 8 horas. Deus abençoe vocês. Errei alguma coisa ou não? Não, Agora foi dá pra